Fala pessoal, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje eu tenho o prazer de chamar um amigo, um conterrâneo, né, dois sul-mato-grossenses, quem diria, para falar sobre algo que é bem novidade no mercado, né, e que está sendo pouco falado, né, Gui, que é sobre IA. E estou trazendo aqui hoje para bater um papo meu grande amigo, meu conterrâneo, Gui Junqueira. E aí, Gui, beleza? Valeu, Campo Grande para o mundo, né? Então, estamos aí, obrigado aí novamente pelo convite, vai ser um prazer bater esse papo. Gui, todo mundo conhece a tua trajetória aí como empreendedor, né? Gamma Academy, baita de um case, talvez uma das edtechs mais relevantes aí que a gente já teve na história do ecossistema de startups. O Gui ficou um pouquinho agora nos últimos anos ali mais na veia como professor, né? Sabático e tudo mais. E agora, quem acompanha nas redes sociais, né, Gui, vê que tu tá muito forte nos conteúdos relacionados à IA. E conteúdo muito interessante. Até usei aquele gráfico que tu trouxe sobre a quantidade a cada 3 milhões de pessoas que usavam IA no mundo. Eu usei isso na minha palestra que eu falei lá da Orco. Gui, o que está rolando agora, cara? Explica, atualiza a gente um pouquinho mais o que o Gui está fazendo. Cara, continuo na mesma veia, né? Para mim, eu vou continuar fazendo até quando eu puder educação, empreendedorismo e emprego. Então, os 3 E's que motivam a minha vida rodam em cima disso e ter feito aí um histórico, né, na educação me deixou preso nela e como vocês são escritórios jurídicos, você sabe bem que existe um negócio chamado no compete e eu não podia competir ou voltar para o mundo de educação por algum tempo. Isso era 8 de janeiro de 2025, naquela data da euforia, da algema de ouro. Algema de ouro, boa. E aí até então eu tava, cara, sabático, construção civil, escrevi um livro com o prefácio do Bernardinho, então fiz várias coisas e o momento do despertar que eu precisava voltar a empreender com a educação foi quando minha esposa falou assim, amor, você tá começando a mexer com coisa errada. Eu falei, que coisa errada? No máximo eu bebo minha cervejinha no final de semana, um churrasquinho. Ela falou, amor, você virou síndico do nosso condomínio. Daí tu esse é um indício forte. Cara, domingo, 8 da noite, ligando para reclamar do cocô do gato na grama. Mas, cara, by the way, foi uma das melhores gestões do meu condomínio. Muita coisa boa implementada lá, mas era um sinal de que eu estava buscando problema para resolver. Sim. Eu acho que empreendedor se denomina como o problem solver que está caçando coisas cada vez maiores e que misturam 2 coisas que para mim sempre foram muito óbvias assim, mas agora eu tenho nome para falar, né? O romantismo do propósito com o pragmatismo do resultado. Quando essas 2 coisas viram alavancas de fazer qualquer coisa, você pode estar fazendo uma ONG que você vai fazer bem. Você pode estar criando uma empresa ou ser um funcionário que você vai fazer bem. Então, se apaixonar pelo problema e não pela solução e tentar transformar isso numa causa, num movimento, sempre foi algo muito natural para mim. Legal. E do outro lado, dar resultado primeiro antes de ter resultado. Isso é muito foda, porque muita gente quer empreender por oportunidade ou por oportunismo, mas pensando no seu próprio bolso. Sim. E eu sempre entendi que a equação de ajudar empresas, ajudar pessoas, vai passar por 3 órgãos super importantes: cabeça, coração e bolso. Sim. Ou seja, cabeça você lida com o racional do porquê, o coração é o como e também como transicionar essas realidades, e o bolso significa retorno do que você está fazendo. E para mim, naquele momento, mesmo como sócio ali da Link, que foi um dos períodos ali de trabalhar com educação, mas também tentar trazer um pouco do que inteligência artificial já era desde a minha época da Gama. Formei mais de 12 mil pessoas em Data Science, Machine Learning, Deep Learning, que é a base, né, do inteligência artificial. Se fala desde 1950, não é um negócio novo. Ele só é novo porque ele tornou-se usual. E o UX transformou completamente o jeito que a gente lida e conversa através desse modelo do Transformer que o ChatGPT trouxe pela primeira vez e em 5 dias bateu 1 milhão de pessoas usando, que foi o maior recorde de todas as aplicações, startups. Então, acho que esse novo mundo, muito se fala sobre uso pessoal, sobre produtividade, mas pouco se fala e tem seriedade sobre implementação de verdade numa empresa. Sim. E eu acho que esse foi o meu grande chamado e foi um aprendizado ali na Link. Estava tentando montar algumas esteiras
para chegar num curso de graduação de tecnologia, que seria muito análogo ao curso de administração que a Link já tem hoje, e que a gente conseguiria montar um de IA. Só que é um negócio tão rápido que não vale a pena você ser regulado pelo MEC num curso rígido de 4 anos, você tem que fazer cálculo 2, enquanto o cara quer usar o Cloud Code para transformar completamente seus processos e automações, enfim. Então, tem um lado muito de velocidade nesse ecossistema. Então, naquele momento eu vi que o ideal era montar de fato uma nova empresa. Ali nasce o Founders AI, que foi o primeiro grande piloto e que se tornou no final do ano passado a Delta. O Founders AI vira produto, Delta vira empresa e aí vem a brincadeira, né? Alfa, beta, gama, já foi, agora é Delta, a evolução natural e um storytelling de branding todo focado em transformar empresas em aviões, né? Então, assim como no Top Gun, que foi a nossa grande inspiração, então todo o look and feel é baseado em força aérea e tudo. Legal. A gente acha que a empresa é um avião, mas todo avião precisa de bons pilotos, um mapa de voo e combustível. E são essas 3 coisinhas que fazem uma empresa tirar proveito de inteligência artificial. Pessoas, processos e dados. Então, sem isso, você é só uma alegoria usando uma ferramentinha de IA e botando todos os dados da sua empresa em jogo. Sim. Shadow AI é um dos temas que a gente mais bate lá em muitas empresas, pequena, média ou grande, enfim. Então, foi muito por isso que eu decidi voltar, decidi empreender, porque muita fumaça no mercado, muita groselha. Infoprodutor que há 2 anos estava falando de funil, está agora falando de IA, tentando ser especialista de Araque. Empresa que leva empresário para o Vale do Silício para tirar selfie, mas volta não acontece nada. Então, na minha tese, empreender não é brincadeira e prometer também precisa ter a promessa e a premissa, né? Então, tem uma equação aí que eu estou bem empolgado de fazer. Ouvi um grande empresário, um bilionário, esse dia me dando um conselho que bom que você voltou para a frequência da construção, que é esse jeito de buscar construir e usufruir ao mesmo tempo, entender que o sair do operacional não é uma coisa que você escolhe fazer simplesmente porque está cansado, porque você pode se retroalimentar de novas ambições, né? Sim. E ter um baita orgulho do meu passado, mas também uma paixão gigante pelo futuro que eu vou construir agora e por marcar aí uma nova era, usando, né, esse tema mais como mais um tema de transformação, assim como eu fiz na Gama, do que qualquer outra coisa. Excelente, Gui. A gente estava conversando antes em off ali que, diferente da Gama, vocês acabaram focando nesse momento na Delta em trabalhar mais os próprios founders ali, né? Os sócios, os fundadores das empresas. Quando a gente vê na prática hoje implementação de IA de forma, não vou dizer correta, mas de forma que dê resultado dentro das companhias, a gente vê que é uma estrutura muito mais de top-down, né? Grandes lideranças capitaneando isso internamente dentro da companhia e isso acabando escorrendo para a base da pirâmide ali dentro. Como que é a estratégia da Delta nesse contexto, Gui? E foi sem querer, tá? Nada como segurar no pulso do cliente e fazer a boa e velha validação, né? Product Market Fit, como diz os bons livros. Agora, a minha nova Bíblia chama The Experimentation Machine. Já leu? Cara, um professor de Harvard que nos últimos 4 anos, se não me engano, é o novo Lean Startup, só que de IA. Ah, legal. Então, o conceito é basicamente que um CEO se transforma de Chief Executive Officer a Chief Experimentation Officer. Então, agora estamos numa tese de velocidade de experimentação que nunca a gente teve a possibilidade. Um MVP não demora mais tanto tempo para ser feito. Uma validação não precisa de todas aquelas etapas. Um time de produto está tendo que ser reconstruído e de desenvolvimento uma pessoa pode produzir por 10. Então, é uma nova fronteira e, por isso, um novo conceito. E aí, olhando esse conceito e aplicando para a Delta, né?
o que eu percebi? A gente começou com cursos para Founders AI, o nome do produto inicial. Ou seja, era para você fundar uma empresa utilizando inteligência artificial. Então, fizemos uma imersão, R$12.000, 3 dias, a galera saía de lá com um produto pronto, com meio de pagamento, com integração, com automações, com agentes. Maravilhoso. Então, a gente mirou no wannabe empreendedor, porque na minha tese como investidor anjo, eu iria dali descobrir um novo laboratório, seria uma iCombinator, a gente até brincou que seria a Vibe Combinator, né, com Y ali no Vibe, e conseguiria dali aportar nas novas empresas AI Native. E aí, do nada, os pais desses alunos começaram a vir. Empresa de 50 milhões, empresa de 100 milhões, empresa com 500 funcionários, com 100 funcionários. Tá, mas eu estou tentando te ensinar um produto, por quê? Você quer montar um motor 2? Não, quero implementar isso dentro da minha empresa. Quero que você treine meu time. Ou seja, o mercado foi me dizendo. Sim. E aí, ó, a pivotada foi na hora, assim como na Gama também eu fui falando com os clientes e aprendendo, ali é a maior fonte de informação. E aí a gente fez a mudança de chave que foi maravilhosa, focando em médias empresas de 5 a 300, 500 milhões, que tem o mato alto pra caramba, ou seja, dá para ter uma eficiência operacional gigantesca implementando IA de uma maneira muito rápida, que a gente consegue provar ROI, que o cara quer dar pra gente percentual sobre o saving ou o earning que ele ganha em relação à implementação. A gente fala, não, segura, porque você não sabe quanto que vai ser esse earning, então você vai sair no prejuízo. Melhor você me pagar como uma empresa de educação, mentoria e implementação do que de maneira solta. E aí o que a gente percebeu foi que quando eles traziam os funcionários e eles não vinham, os empresários, os donos, nada acontecia. Que é o que está acontecendo agora. Tem um monte de teatro de IA aí, com workshop solto, aprende aí a usar e não sai do GPT usando como Google, né? Sim. Perguntando para o GPT. Isso não vai transformar absolutamente nada, não, nem na carreira da pessoa, nem na empresa. E aí o estalo veio de um empresário, um dos nossos melhores cases hoje, que ele falou exatamente assim, ele falou, pô, eu entendi por que meu time não conseguia fazer nada, porque eu tinha que vir aqui para entender que o que eu entendia como IA era periférico e não estratégico. Então, a melhor analogia que existe pensa que você tem uma fazenda e que tudo ali está ainda no lampião, né? Não tem eletricidade. Agora, criaram eletricidade. E essa eletricidade é a inteligência artificial. E você precisa trocar a fiação inteira da sua empresa ou passar a fiação. Sim. Hoje o uso de IA é como se você estivesse colocando uma lâmpadazinha, usando eletricidade lá na ponta da sua fazenda, lá num poste, lá fora. E não está dentro, não está integrado. Então, essa decisão não é uma decisão do colaborador. Sim. O que adianta ele estar com superpoderes, sabendo usar, mas a ferramenta não foi patrocinada de cima para baixo. Sim. A governança dos dados não está institucionalizada. O data lake, data warehouse é tudo zoneado. Então tem um passo a passo para ser feito que reestrutura a empresa de uma maneira rápida, moderna, mas extremamente eficaz, porque o resultado vem de uma maneira bizarra. E aí você começa a perceber que essa transformação não é sobre tecnologia. 70% da transformação de uma empresa em AI first é sobre pessoas e cultura. Bizarro. Então, novamente, é a educação que vai precisar estar ali, e aí a gente pode, obviamente, se moldar como educação do dono, educação do líder, educação do time. Mas, sem acompanhamento, isso tudo viraria só um turismo educacional. Sim. E aí, se eu tenho só mentoria, dando dicas e atualizações e acompanhando ali algumas coisas que eles estão fazendo, vira terapia empresarial. Também não acredito que sozinho ela se constrói. E se eu fosse só para consultoria, de implementação, de ajudar, eu já tive software house, eu sei como fazer, como implementar dados, agentes, automação, vibe code, enfim, ia ser uma fuga do conhecimento técnico que deveria ficar dentro da empresa. Então hoje o que a gente prefere eu acompanho o seu time na implementação, e se não tiver seu time, eu contrato. Desde head de IA, time de AI engineer ou qualquer que seja o estágio que a sua empresa está, a gente prefere muito mais cara, vamos fazer junto, do que qualquer outra coisa. Então virou a nossa metodologia, escadaria se lava melhor de cima para baixo.
CEO entende a estratégia, coloca o time de liderança para desenhar o tático de aumento de receita e diminuição de custo, constrói disso um mapa que daí vai para o operacional já com todo o funcional pronto, ou seja, ferramental já está setado e ali a gente só faz um diagnóstico de quais são as tasks que eu, como um profissional na operação, não gosto de fazer e a IA faz bem. Sim. E essa é a primeira grande substituição, e não do humano, e sim das funções que o humano não gosta de fazer e a IA faz bem. Então, bizarramente, a gente consegue ver um ganho de eficiência de 10x dentro da empresa em um espaço de tempo ali de 3 meses, 6 meses. Então, quando eu falo 10x, pensa aquele seu analista jurídico que faz contrato aqui, você deve saber muito disso, que antes demorava 5 dias para fazer aquela quantidade de testes, que agora ele demora 3. O que ele faz nos outros 2 dias? Né? Então, um novo olhar e um novo conjunto de atribuições, tarefas e desafios pode ser passado para esses humanos que agora podem fazer outras coisas muito mais estratégicas que talvez só o ser humano consegue fazer. Isso é importante, né, Gui? Compartilhar um pouco de como foi a nossa experiência aqui dentro do escritório. Quando a gente começou a utilizar mais IA dentro da operação, a gente entendeu, usando a tua analogia ali sobre fiação, né, a gente entendeu, cara, a gente não tem que rever os nossos processos considerando a implementação de IA como incremento. A gente tem que partir de processos de base zero considerando uma nova ferramenta. Isso. Então foi isso. E isso. Considerando que IA substitui várias coisas que o humano precisa fazer e não precisaria, né? Exatamente. Então, o primeiro ponto que a gente começou a analisar foi, vamos sair de base zero, a gente vai entender sem legado como que a gente utilizaria essa nova ferramenta. E tendo como uma premissa que a gente tem muito dentro do escritório, que, cara, a maioria das consultorias tem esse problema que é bem monkey job, né? Bater teclado, cara, tudo que tu faz com as mãos... Alt Tab mata a empresa. Exato. Tudo que tu faz só com as mãos e tu não usa a cabeça, a gente tem que pensar em como fazer a implementação de IA nesse processo. E daí, cara, a gente começou a ter uma vantagem competitiva muito boa, assim. Coisas desde, saiu trocentas regulações do Banco Central. Antes a gente tinha que ter um analista, um advogado que lesse tudo aquilo, resumisse, fizesse um apanhado dos principais tópicos e mandar para os clientes. Hoje a gente consegue fazer isso automatizado por IA. Você está usando Notebook LM? A gente usa Notebook LM muito para quando a gente tem um contexto fechado dentro do cliente. Sim. Então assim, o cliente ele tem normativas específicas para ele tem regras de autorregulação específicas para ele. Então a gente monta o Notebook LM para analisar sempre dentro do contexto dele e com que a gente alimenta ali. Mas claro que a gente está num processo de evolução ainda, tem muita coisa para ser feita. Dá para você construir knowledge base em projetos específicos, que é o GPT do cloud que a gente usa. Sim. E ele fica com um RAG muito melhor e mais seguro, inclusive, do que o próprio Notebook LM. Sem dúvida, porque ele tem um contexto de conhecimento ali bem específico, assim. Porque às vezes tem algumas coisas delicadas dessa empresa, né? Exatamente. Jurídico. Mas daí dentro desse contexto de analisar com base zero, a gente ter a liderança como um dos vetores, tudo isso funciona, né, Gui? Se a empresa ela tem uma cultura de dados prévio. E quando a gente vai... E isso ainda é, na minha visão e pela minha experiência, isso ainda é muito embrionário quando a gente analisa o Brasil como um todo, não somente o mercado de tecnologia. O mercado de tecnologia é acostumado. Mas quando tu falou, quando eu vou ir para uma indústria, quando eu vou ir para um agro, quando eu vou para o varejo, como que tu está enfrentando esse desafio dentro desse contexto que tu trouxe? Educação, mentoria e implementação. Vocês estão tendo que trabalhar de forma prévia essa cultura de dados ou a gente já está tendo uma cultura de dados um pouquinho melhor? Porque me parece, pela minha experiência, que a cultura de implementação de IA, ela se sobrepôs à cultura de tu ter um data lake, a cultura de ter dados estruturados, e a gente não consegue ter um uso totalmente eficiente se a gente não tem essa cultura. Exato. Como que está esse desafio aí, Gui? Sabe quando você tem um puxadinho? Então é edícula lá no fundo, tá? Então é o que você falou, o uso tá tão desenfreado e não tem como, né, você segurar, que as empresas estão optando faz aí, troca o pneu com o carro andando e o data lake que chore, porque no final do dia todos os dados continuam desintegrados
RP, CRM não conversam, muito dado em planilha, muitas coisas extremamente dependentes de contexto de pessoa. Então, eu cheguei a ouvir de um CEO, aqui na empresa contexto é rei. Então, quando você considera que o contexto que a pessoa tem, que é o histórico dela, tudo que ela sabe onde estão as coisas, ela sabe fazer aquilo, você está refém dessa pessoa. Sim. Então, quando o contexto é rei dentro da cultura da empresa, o CEO ou as lideranças viram refém desse contexto. Então, o contexto tem que ser transformado em processo. O processo tem que acessar dados e dados têm que estar disponíveis para que qualquer tipo de inteligência artificial possa percorrer como água ali dentro da empresa e conseguir resolver as coisas. Mas, de forma geral, ainda há um grande desafio. Eu acho que tem muito trabalho a ser feito para que o uso e o potencial gigantesco se torne realmente como referência, que é o que a gente chama de AI First Company. Então, o DNA de uma empresa AI First passa por pessoas, processos e dados. Então, se eu estou falando de pessoas, eu tenho que treinar muito bem essas pessoas para que elas saibam utilizar e saibam qual o processo e onde estão os dados. Se eu estou falando de processos, eu estou falando que um agente de IA, ele não precisa logar todo dia, assim como o seu funcionário que acabou de chegar. Ele vai fazer o login e vai fazer o Alt Tab, que é o que mais mata a empresa no Brasil. Então, tem muita ineficiência dentro desse processo. Então, eu estou falando de automação, não estou nem falando de IA, sabe? Então, sim. O que antigamente era RPA, né, você robotizar alguns processos, agora você tem mecanismos maravilhosos de cortar um processo que a pessoa faz em 14 etapas em 6. Legal. Então, isso é bizarro como dá para fazer. E, por fim, dados, que é o grande combustível. Então, se eu for usar um caso real aqui para te contar... Isso que eu ia perguntar. O que tu tem aí de case que tu falou, cara, esse case é foda. Cara, olha esse exemplo maravilhoso. Fizemos um almoço com CEOs lá na Link para compartilhar cada um como está sendo as experiências de construir, implementar IA. Aí eu brinquei porque foi um almoço, era o Lunch Learning Morning, LLM. Então, brincamos ali que cada CEO ia falar um pouquinho da sua experiência e o Diego Barreto quis contar um acontecimento lá, que uma jornalista uma vez ligou para a assessoria de imprensa deles, que é uma jornalista interna e tal, e contou que um motoboy tinha acabado de se acidentar ali na Avenida Faria Lima, número 1100, e ela gostaria de saber se esse motoboy estava a serviço ou não do iFood. Sim. Ela falou 1 minuto, colocou o telefone ali em espera, digitou no Slack, que é a intranet deles lá, no Tocan, que é um agente multifuncional que está dentro da companhia inteira lá, e aí escreveu assim, olha a aula de engenharia de prompt. Me dê os pedidos abertos e não concluídos entre 11h30 e meio-dia em um raio de 1 km da Avenida Faria Lima, número 1100. Apertou Enter, saiu os 3 motoboys que estavam em alguma corrida ali. Ela ligou pro primeiro, não era. Ligou pro segundo, era o cara lá. Falou, estamos levando aí uma ambulância, vamos te dar todo o suporte e tal. Desligou, avisou a jornalista, a jornalista não publicou nada. Legal. Agora fala como seria este exemplo numa empresa brasileira lá. É um caos, cara. Você ia ligar, a jornalista ia ligar, você ia falar, não, peraí, que eu tenho que passar pra Ruth. Sim. Aí você, não, peraí, o Ernesto, que tem esses dados, que tá na planilha dele. Puta, mas o Ernesto tá almoçando, fala com o Clebinho. Sim. Sabe? Olha as dependências, contexto é rei, vai, ó. Olha o contexto é rei aí. Então, esse é o exemplo claro de como essas 3 coisas viram uma engrenagem. Pessoas muito bem preparadas. Porra, era uma jornalista, não era uma pessoa de TI. Você tá vendo? Ela foi capacitada para fazer um prompt tão bom. 2, processos. Onde está o processo? Cara, ali, ó, disponível, rápido, acessível. Um agente que tem essas integrações. E o acesso aos dados, porque provavelmente pelo layer dela tinha a atribuição dela poder acessar esses dados. E aí você tem, obviamente, várias camadas, não é todo mundo que consegue acessar. Essa exemplificação mostra o quanto tem de desperdício dentro
do contexto das empresas, e quanto agora a gente vai ter, inclusive, uma adaptação de todos os SaaS, por exemplo, de todos os RPs, que vão passar, inclusive, por um questionamento de que toda a arquitetura que foi criada, de Data Lake, de Data Warehouse, por exemplo, ele tinha um contexto de que eu junto todos os dados e deixo ele num lugar só, seguro, e depois como você acessa isso em qualquer endpoint, no WhatsApp, no Slack e tudo mais, é uma decisão sua. Hoje já existem ferramentas de dados que usam agentes para eles fazerem todo esse trabalho de transição e buscar esse dado em tempo real para que você abstraia cada vez mais a necessidade de implementação de coisas complexas. Sim. Então, na prática, o que isso significa? 2, 3 mil reais por mês, às vezes uma empresa média ali de 50 a 150 funcionários, já consegue montar um data lake tão bom quanto uma Databricks da vida, que é gigante, robusto, é um análogo de um Salesforce para CRM, é a Databricks para dados. E você consegue ter um ganho de eficiência tão rápido, né, dentro dessas integrações dos dados que são realmente core para a sua empresa, e aí fica muito fácil quando a gente chega com os agentes de IA para tentar substituir vários dos fluxos, funções e atribuições que antes eram feitas de maneira muito manual. Então, ainda vai demorar um ano e meio para a gente parar de usar IA como ferramenta ou como fluxos de áreas isoladas. Ah, não, aqui a gente já cria o conteúdo usando IA. Beleza, caso de uso mais básico. Não, aqui a gente já tem um SDR-IA, que daqui a pouco vai alucinar, vai dar merda. Então esse uso periférico, que não é a árvore de Natal, é a bolinha da árvore de Natal, é a decoração, ele ainda está sendo muito para apagar essa euforia da ansiedade, mas não estão sendo tomadas boas decisões para colocar IA como core. E o passo de sair de uma empresa tradicional para uma empresa AI First passa exatamente por essas tomadas de decisão que não são tão demoradas quanto a gente tinha projetos de RP antigamente, que era 12 meses, 13 meses, até porque o pai faz parte do modelo de negócio, inclusive da implementação, de ganhar dinheiro ali, bilando hora de ser humano. Agora, dá para fazer isso de uma maneira muito mais rápida, mas ela precisa ser uma decisão de cima para baixo e precisa passar por pessoas, porque, incrivelmente, por exemplo, quem poderia estar ajudando e acelerando esse processo são os times de tecnologia. Adivinha quem está mais com guarda alta e não usou nem Cloud Code até hoje? Times de tecnologia. Eu concordo bastante contigo que do mercado hoje está usando bem de forma periférica, assim, né? Que é o mais fácil acesso, né? Tudo que tem um acesso mais fácil tem uma adesão maior, né? E sem dúvida nenhuma, aí nos próximos anos a gente vai ter um impacto muito grande de uso de IAs mais profundos dentro do contexto específico de cada uma das empresas. Eu vou te fazer uma pergunta, a resposta óbvia é falar com a Delta, mas quais são as dicas que tu dá para as empresas saírem um pouco desse uso mais periférico, desse uso mais incremental e começar a ter um uso de maior eficiência mesmo dentro do contexto dela e dentro dos processos que ela tem, e não somente lá no final de entregar um conteúdo, entregar uma imagem, responder uma pergunta. Quais são as dicas que tu pode dar que as pessoas conseguem ter um acesso fácil hoje? Beleza. Então vou tentar fazer em 5 passos o que eu, sendo empresário, faria para usar IA de uma maneira muito melhor organizada e atingir um alto potencial dela. Primeiro de tudo, bane o Shadow AI da sua empresa. Então, o perigo está em ter lá a dona Shirley, do RH, subindo a planilha inteira de cargos e salários da sua empresa para preparar um relatório para uma reunião, e você está alimentando o seu concorrente. Porque eu passo para os meus alunos lá, os empresários usam um prompt imaginativo para desbloquear a IA e aí ativar o modo Léo Dias, e que ela conta tudo que o seu concorrente está fazendo, se você quiser, inclusive vendo o planejamento estratégico dele, vendo os números dele, porque você imagina um futuro e vai voltando ele de trás para frente, né? Esse prompt é maravilhoso. Dá para você extrair, se o seu concorrente usou IA na conta pessoal dele e está lá no termo de uso do chat GPT,
que aqueles dados estão sim sendo usados para treinar o modelo. Isso significa que o modelo agora contém os seus dados e, se você souber, dá para você ter acesso a esses dados. Então significa que as pessoas, por estarem conversando ali de uma maneira privada, tá, não é um grupo, né, de WhatsApp, elas contam coisas, que não deveriam, elas contar. Liberam contratos, CPFs e tudo mais, que não deveriam. Então isso vai dar muita merda, já está dando muita merda. Sim. Então, empresário, primeiro se protege e para de alimentar seu concorrente. Passo número 1, Shadow AI, corta. Como que você faz isso? Assina uma conta, paga, chama todo o seu time de liderança, que é o primeiro a saber e a usar, libera essa conta do Teams para eles, que pode ser o ChatGPT Teams, o Cloud ou o Gemini. Então, uma dessas três tem que ser a sua LLM Core. É o primeiro passo, que é a camada número 1, você já baniu boa parte dos problemas e faz um documento, faz um treinamento para todos os seus funcionários falando, tá proibido usar para a sua conta pessoal para a empresa. Então, de alguma forma, você tem que... Eu sei que tem uma questão de custos aí envolvido, mas de alguma forma você tem que instruir seu colaborador, não ser um professor de matemática que protesta contra a calculadora. Então, é errado também não deixar usar, mas deixar usar de uma maneira completamente desgovernada pode ser muito pior. Então, assinar uma conta, às vezes, por área, para que, e com o arroba da sua empresa, para que as contas fiquem compartilhadas no primeiro momento, até todo mundo ser instruído, é um passo a passo que muitas empresas estão tomando de uma maneira consciente, então diminui. Então eu estou olhando aqui sem ter todos os custos, mas tem um monte de jeito muito melhor para fazer isso, seja de maneira institucional, com plano Teams para todo mundo, seja fazendo um RAG as a Service só para a sua empresa, que é uma carinha do ChatGPT, com a sua logo, com pastinhas de cada área, com todo o contexto da sua área, com todos os documentos, que vai gerar ali uma memória e um contexto gigante que vai economizar muito tempo, e você está usando isso de uma maneira muito institucional. Tem plataformas de engenharia de contexto hoje maravilhosas, que vão lá, plugam com o seu Google Drive, com o seu SharePoint, com toda a sua infraestrutura, sem você precisar ficar alimentando ela toda vez. Então, existem etapas, mas LLM Core é a primeira grande decisão. Segunda dica é treinar seus funcionários, é imaginar que eles estão passando por uma nova língua, então tem que aprender a falar essa nova língua, tem que aprender a entender os do's and don'ts, os potenciais, mas a principal forma de usar educação para fazer transformação é caso de uso. Sim. Então é bizarro, você chegar assim, em vez de ficar falando sobre o modelo, o transformer, o que é embedding, o que... Não é o tecnês. É você formar o seu funcionário para que ele saiba que, se ele está na área jurídica, esses são os 10 casos de uso mais rápido. Se ele está na área de vendas, esses são os 10 casos de uso mais rápido. Então, eu vou te dar um exemplo. Um vendedor faz call todo dia. Essa call tem uma transcrição. Sim. Onde fica essa transcrição? Essa transcrição tem que ir através de uma automação para um RAG que você montou, que é um conjunto de contexto treinado e instruído com função, prompt, direção, para que aquela call já se transforme em uma proposta. Sim. Então, vou dar exemplo que a gente fez exatamente para um cliente. O cara é porta a porta, é de rua. E aí ele não tem, então, call, transcrição. Pega meu Cloud ali atrás do meu celular. O que a gente fez? Pegou os 10 vendedores, fez um projeto piloto. Isso aqui, ó, se chama Cloud, é um gravador que você cola ali no celular, aperta o botãozinho, ele grava com inteligência artificial e tem uma integração. E aí todos os vendedores de rua, eles chegam na reunião, avisam, ó, eu vou gravar aqui só para ter a documentação, não precisar ficar anotando no CRM, que é um dos grandes problemas de um vendedor. Ligou o Cloud, começa a conversar, tal, como está a demanda, o cara tem ali o scriptzinho, né, de spin selling na cabeça dele, situação, implicação, problema, necessidade e tal. Terminou, automaticamente já bate lá na IA, gera a proposta, ou usando o Gama ou o Manus AI, e fica disponível para o cara já numa pastinha que ele pode só pegar e enviar. Sim. A empresa optou por não enviar automático porque ia parecer mágico demais. Sim. E aí fala assim, pô, mas você nem olhou direito, tá? Você tá me mandando uma proposta padrão. Sim. E não é, cara. Tudo que você conversou tá lá, ficou bizarro de bom. Então, olha
o tempo... Vocês conseguiram fazer a integração do Plod com o Gama. Agora tem... Não, é com o N8N no meio, né? Mas, tu usa N8N no meio. É o conector, mas o que não tinha antes era API, agora tem. Então, entendi. Que daí libera para essas conexões. Então, mesmo o processo offline, cara. Então, imagina se seu time de vendas é online, entendeu? Sim. É um caso de uso rápido, básico e que das nossas primeiras aulas a gente vai pegando e você tem 30 dias para implementar um desses processos. Mas eu não sei fazer, tá aqui a aula. Mas eu não sei como digitar, tá aqui o tutorial, copia e cola, copia e cola, copia e cola. Mas, novamente, passa pela decisão antes de institucionalizar algumas coisas e decidir fazer alguns investimentos. Mas eu estou falando numa ordem de uma empresa agora fatura 50 milhões, uma distribuidora, tem 130 funcionários. O incremento de gasto com IA está sendo em $1.500, $2.000. Sim, é muito baixo, né, cara? Aí o cara, não, mas gasta token fazendo Lovable. Dá um outro exemplo, nossos mentorados decidiram fazer um repositório de compartilhar remix de SaaS para a economia de custo. Uma das empresas que a gente mentora economizou por mês R$40 mil de custo com software. Ele não tem mais o TLDV, ele não tem mais o CRM, que era o HubSpot, o ActiveCampaign, que era o mais caro talvez. Não tem mais o ATS, que ele usava Gulp, Solis, alguma dessas, porque tem lá. Aí cada um vai lá e faz um remix, que é uma plataforma que foi criada, proprietária, você baixa, coloca no seu repositório, no seu servidor, e está ali agora um software as a service, que inclusive se você quiser adaptar, agora eu quero colocar isso, agora eu quero trocar isso. É seu. Você tem na tua mão, né? Mas, novamente, se você faz isso só com um prestador de serviço, esse conhecimento vai para ele, você vai ficar refém. Então o que a gente prefere toma aqui um plug and play, legal, mas precisamos treinar seu time e precisamos que seu time seja capaz de dar suporte, integração, evolução, e se ele precisar, ele aperta o botão vermelho e chama os Avengers. Sim. Aí eu tenho meu time técnico que está ali toda semana disponível para uma sessão de dúvidas só de agentes, uma sessão de dúvidas só de automação, só de AI coding, só de dados. E aí, resolve a vida do cara. Sim. Então, eu acho que a gente está reconstruindo um modelo integrado que realmente funciona de ponta a ponta sem ser caro pra cacete, como as consultorias gigantes cobram. Falta mais 3 aí, né? Quais? Tu falou 5 dicas. É que a gente foi por partes, mas... Exato. É que eu tenho uma pirâmide na aula que começa exatamente com LLM Core, e aí na sequência essa instrução do time, que é treinamento, literalmente para fazer as pessoas usarem como caso de uso. Então não treina seu time jogando só para conceito, treina usando projetos. 3, faça seus dados estarem melhor estruturados, seja como for. Um data lake pode ser algo no Looker, por exemplo, no BigQuery, se você tem stack Google. Pode ser dentro do stack Microsoft ali no SharePoint, alguma coisa dentro do Power BI, que a gente consiga usar, mas as duas principais integrações são ERP e CRM. Então essas duas estando minimamente já conectadas e casando, tipo, esse cliente veio desta fonte, converteu desse jeito e pagou desse jeito. Na hora que falou pagou, já acionei o ERP. Sim. Então, se ele pagou, quais são os outros dados que eu preciso ter dele para acompanhar? Então, pensar na jornada do cliente na hora que você estiver falando de dados é melhor do que você pensar na ferramenta. Então muda completamente. Essa é a terceira dica. A quarta vem muito de um conjunto de ferramentas específicas por área, que daí você vai ter que separar um pouquinho o joio do trigo. Então tem times, por exemplo, de marketing que estão sendo completamente reconstruídos usando algumas ferramentas de criação de vídeo, de criação de campanhas inteiras no all-in-one. Então quando for para time, privilegie ferramentas mais wrappers, né, que a gente chama, que são esses embrulhos que tem vários modelos ali dentro, e aí daí você não vai cair naquela falácia de assinar 4 que fazem a mesma coisa, porque daí o custo da sua empresa vai lá para dentro. Assina um wrapper, por exemplo, o CREA, com K, é um muito bom para audiovisual, concorrente do FreePic, da Highfield, então essas 3
são conjuntos de IAs que estão ali dentro. Fauna Flora maravilhoso, que faz todo um workflow. Você cria a imagem, depois anima a imagem, depois junta cada trecho das imagens e no final você tem um vídeo de uma campanha que custaria R$500 mil se você estivesse fazendo com a galera do audiovisual, cara pra caramba e tal. Viu, Matheus? Anotou aí? E aí, nesse caso, por exemplo, é melhor contratar essa agregadora porque hoje o Seed Dance está melhor do que qualquer um. Daqui a pouco vai lançar o Vel 4, daqui a pouco o Sora 3, aí daqui a pouco vem o Kling 3. Então, eles rotacionam entre as suas evoluções, assim como os modelos de IA. Sim. Então, os modelos de IA, pode ser que daqui a pouco a OpenAI reaja de novo e lance algo muito melhor, mas neste momento o pau a pau está entre Google e Cloud, e que são as duas melhores hoje, e estamos, né, em março. Daqui a pouco esse vídeo pode ficar velho, entendeu? Então acho que é isso. Uso de área, você pode usar ferramentas mais específicas, tipo o time de marketing estão usando agora Manus AI, foi comprado pela Meta, para análise de campanhas, ads, mensuração, troca de criativo. Ainda não está tão boa, porque a integração começou agora, mas tende talvez ser a melhor ferramenta, porque daí o Facebook pode bloquear todas as outras. Sim. Hoje o Cloud Code bem configurado faz muito melhor essa auditoria, mensuração e alteração de campanhas em tempo real, usando o Meta Ads lá, do que o próprio Manus, que é do Facebook, mas daqui a pouco talvez esse seja a melhor plataforma. Então, ferramenta é sobre área. Sim. E é sobre caso de uso, mas tudo que eu falei aqui é sobre o todo e sobre a integração. E por último, eu acho que é zona de conforto, é mais comportamental e cultural. Tem empresas que estão fazendo toda sexta-feira AI Talks com o seu time, e eu brigando, igual o Kumbuka, que fazia muito na Ambev. Cada um traz um caso de uso, aí você tem que mostrar o que você fez na semana, e aí você tira no final um papelzinho que elege a outra pessoa ali do seu time que vai fazer isso. Faça isso por times, porque o time tem que fazer essa evolução em conjunto, porque diminui aquela tensão de passar vergonha. Não, é um negócio simples, algo, você está ali entre o seu time e o líder tem que ser esse propagador, essa pessoa que não vai julgar e sim aplaudir. Sim. E aí uma vez por mês você leva o melhor desses cases para All Hands. Então aí na All Hands você fala, gente, vou mostrar o que o Serginho aqui construiu em 1 minuto. Aí eu fui visitar uma dessas clientes na All Hands. Uma das aulas que a gente dá lá, a gente fala do RH ineficiente. E aí o Manus AI hoje, por exemplo, ele consegue fazer um screening de 50 posições de trabalho, de 50 candidatos para uma posição de trabalho em 3 minutos. E o RH, em geral, leva para fazer o screening, o maior tempo de um processo de recrutamento e seleção ficar filtrando lá no LinkedIn, né, que todo mundo fala bem, todos os dados, a gente gera uma planilha extremamente detalhada, com score entre os melhores candidatos dentro daquele job description em 3 minutos, e aí se você quiser que ele ainda aborde, você abre no Comet, que é o navegador que eu uso, por exemplo, como agente de IA integrado, já todas as abas ali que eu estou aberto, meu Gmail e tudo mais, já estão credenciados, que era um dos grandes problemas hoje de IA, porque você tem que passar por API. Quando você cria um navegador agêntico, você está dizendo que a partir de agora, tudo que eu tiver logado, o agente está logado sobre o meu comando e, obviamente, algumas coisas ele vai pedindo minha permissão ali. Mas nesse caso, a gente pegou um texto padrão, colocou ali um bloquinho que ele tinha que substituir, né, um replace. Oi, nome, tananã, tananã, tô te chamando para uma entrevista aqui. E colocou os 50 links que o Manus tinha gerado pra gente. E vai no LinkedIn mandando. E aí ele vai no LinkedIn mandando, no seu LinkedIn, e agendando as tarefas, que também vai depois um calendar ali, que ele mesmo já agenda. Então, cara, aí o RH olhou pra mim e falou, mas e agora? O que eu faço? Eu falei, agora tem entrevista. O que só o ser humano faz melhor? Entende a pessoa. Entende a pessoa, trabalha a cultura, prepara o onboard. Você entende como muda completamente a chave? Então, eu diria que
a cultura do treino vai virar estabelecer uma nova fronteira entre as pessoas que evoluem e outras não. E o mais legal é que não existe idade para você andar nesse novo veículo chamado inteligência artificial. A gente estava nesse mesmo almoço com o diretor-presidente do Einstein e ele falou assim, ó, eu faço aula particular de inteligência artificial toda semana. Assim como você faz de inglês, assim como você faz terapia e personal trainer, inteligência artificial passou a ser um pré-requisito obrigatório para você atualizar sua própria mente, seu próprio caso de uso, suas próprias necessidades ali de prática, porque eu acho que é igual todo esporte que você faz, ou igual todo novo aprendizado que você precisa, né? Se você está usando ChatGPT como Google, você está andando de bicicleta de rodinha. Sim. Parabéns, você está andando, mas é de rodinha. Sim. Então dá para mudar sem rodinha para depois uma moto e depois para um caça de uma maneira muito mais rápida, e essa é a analogia mais perfeita para falar para o CEO que, mesmo a ver essa tecnologia, eu tenho muitos clientes que têm não é comigo, eu preciso de alguém para implementar, eu quero contratar alguém. Cara, se você não entender o game, você está falando que a sua empresa talvez daqui a pouco esteja em xeque. Por isso que a gente calcula muito o RPE, para mostrar para eles o que significa o aumento de eficiência, porque daí ele vê ROI e aí ele vê que ele tomou uma boa decisão, sabe? Gui, tu falou durante vários momentos assim, ao longo da nossa conversa hoje sobre eficiência, sobre a melhoria em custos, e isso, claro que a gente é super visível atualmente já, né? Mas agora fazendo uma pergunta mais profunda, assim, para a gente finalizar o nosso podcast. Hoje a gente sabe dentro do mercado, assim, e tu com certeza sabe muito mais do que eu, que hoje as principais plataformas que a gente tem de IA hoje no mundo, elas têm os seus custos muito subsidiados. Então a gente sabe que OpenAI tem custo subsidiado, Anthropic tem custo subsidiado, a área de IA do Google tem custo subsidiado. Isso diminui bastante a barreira de entrada, dissemina o uso, obviamente, mas existe uma preocupação do mercado entender, e talvez o mercado ainda não saiba, o quão subsidiado é isso e o quanto isso realmente vai custar no futuro. Então a gente já começa a perceber que alguns grandes provedores de IA estão revendo o seu modelo de negócio, revendo como vai trabalhar em questão de custos. Como a gente dá tranquilidade para o nosso empresário hoje que esse serviço, essa atividade que a gente está substituindo por IA agora, ela vai ser mais eficiente financeiramente para ti, mas como a gente dá essa tranquilidade que no futuro ainda vai ser mais eficiente? Porque hoje só faz sentido porque Legal. É mais barato do que um humano ali, né? Como que vocês estão lidando com isso no dia a dia, assim, Gui? Cara, eu adoraria ter esse tipo de conversa com os empresários que eu converso, que eu atendo, que eu ensino, mas se essa fosse a preocupação, estaria ótimo, porque Sim. foi a mesma preocupação quando o cloud começou a ser uma fronteira obrigatória para todas as empresas que estavam lá no mainframe, com servidores locais e tudo mais, e todo mundo passou aí para AWS, para Google Cloud, para Oracle, e todas também foram subsidiadas. Você lembra dos programas de startup? Porra, Sim. Eu era EdTech e eu tinha 52 mil alunos e tinha mais de 80 cursos, cada curso com 80 horas. Sim. Imagina quanto de storage de vídeo eu tinha. Sim. Como startup pequenininha, eu tive que ser alimentado por esses programas de startups. Aí o que acontecia? Eu entrava no AWS, aí era um ano, usava não sei quantos mil dólares, aí daqui a pouco mudava para o da Google. Daí me dava tanto, daí daqui a pouco mudava para o da Microsoft. Então as empresas se adaptam aos custos. Sim. Elas são espertas em correr, e o mercado competitivo é maravilhoso por causa disso, porque Sim. na hora que o subsídio acaba, aí todo mundo fica ali, ó, sem, né, calça, e aí agora é hora de correr. Então, cada um vai se adaptando. Então, acho que desse problema a gente ainda não está vivendo, mas é algo que tem que ser pensado e que com certeza vai chegar uma hora essa conta, cara. Sim. Porque já está sendo colocado em xeque várias dessas mega transações de investimento, de captação, das necessidades do data center. Acho que o Brasil tem um grande, uma
possibilidade gigante de ser um pivô dentro deste contexto de energia, porque você vê que é uma cadeia recheada ali, né? Você tem imensas camadas. Pra você estar usando o GPT e ficar dando bom dia para ele, obrigado, você está gastando 7 litros de água. E muita de um energia. servidor lá do Texas que está torando a energia só para você achar que quando tudo for uma Skynet, né, os robôs e a dominar tudo, ela não vai lá te matar porque você dava bom dia pro chat GPT. Porra, que inocência. Então para de fazer isso porque literalmente é um jogo de energia. Então atrás de uma IA tem um modelo e o modelo está sendo treinado através de múltiplos servidores mega potentes e isso se transforma em data center e data center usa energia. Então, de uma maneira muito pragmática, essa conta uma hora vai voltar em uma fatura para a sua empresa que está usando. Então, o que a gente está estabelecendo como padrão, está tentando, assim como eu fiz na Gama, tentar deixar a régua do mercado mais alta, entendendo que há conceitos que as pessoas ainda não conhecem e precisam conhecer. Comentei aqui de RPE, mas esqueci de explicar para a audiência o que significa, mas principal métrica de eficiência de implementação de inteligência artificial para você mensurar um ROI absoluto, né, dentro de uma jornada de se tornar AI First, se chama receita por funcionário, é RPE, Revenue per Employee. E esse contexto, basicamente, você precisa pegar sua calculadora e dividir aí o faturamento que você teve ano passado, no ano, dividido pela quantidade de funcionários que você tinha no dezembro do ano passado. Então, essa métrica tem que estar perto de R$1 milhão, e quando você atingir R$1 milhão, você tem que ir para $1 milhão. Ou seja, as empresas, o Nubank, por exemplo, hoje, 4 milhões e 600, 4 milhões e 700 por cabeça. Imagina você chegar de manhã lá, seu funcionário está vindo, você dá um abraço e fala, oi, 4 milhões e 700. Muito obrigado. Tudo bem? Muito obrigado. Isso é um símbolo de eficiência, não é simplesmente pela grana. Esse valor é em receita anual? Receita anual. Tá. Porque ela mostra eficiência. Então o iFood, por exemplo, tem 1.400, porque tem 8 mil funcionários. E quem que bota, qual é o stack de funcionários que entra aí? Todos? Todos. Do estagiário Exato, ao todos. Legal. Então, quanto de receita cada um está gerando para a sua empresa. E aí mostra claramente o porquê o futuro do trabalho está em xeque. E segundo a McKinsey, 500 milhões de pessoas nos próximos 3 a 5 anos vão perder relevância, porque funções que elas executam hoje são fontes do impacto da cascata da inovação. Ela, pela primeira vez na história, vai tirar primeiro o emprego cognitivo. Lá atrás não era assim, quando a retroescravadeira foi inventada, ela chegou na agricultura, um monte de gente com a enxadinha falou, ferrou, perdi o emprego. Não, ele só se adaptou, ele foi para a indústria. Aí ele estava lá pregando peça lá para construir um carro. Chegou os robozinhos, arrancou o emprego dele, ferrou, vou perder o emprego. Aí ele evoluiu para serviços de comércio, que hoje é o que humano é utilizado. Só que agora, pela primeira vez na história, um analista da Faria Lima vai perder o emprego antes de um pedreiro de canteiro de construção. Sim. Porque o cognitivo é o que vai primeiro, depois o cognitivo e depois o administrativo e por último o manual. Porque vai demorar bem mais para ter tanto robô fazendo tudo que a gente faz, porque depende de uma matéria-prima escassa para fazer ele. Então, olha como isso vai ser realmente uma grande revolução. Então, empresário que está ouvindo e quer ser eficiente, você precisa melhorar o seu RPE. E não tem outro jeito de você desenvolver esse olhar como antigamente era valuation, né? Daí depois mudou, agora, EBITDA, né? Virou rei, caixa é o rei e tal. Então, continue olhando, obviamente, receita, carga, crescimento, né? Olhando EBITDA, margem, mas RPE passa a ser a nova fronteira do retorno do uso de IA. Então, acho que isso por si só já vai pagar a conta. Então, eu tenho exemplos claros ali de uma seguradora que a gente atende, que em 90 dias implementou um processo de automação e agente em uma esteira de dinheiro perdido que estava parado, mais de 700 processos de ressarcidos, eu acho que esse é o nome, que basicamente é quando alguém de outra seguradora bate no seu carro e foge, você tirar a foto da placa e mandar para a sua seguradora, ela vai lá, ela acha dele e pega esse dinheiro. Sim.
Mas isso é um processo mega manual, mega ruim de fazer, alt-tab o tempo todo, um monte de sistemas. Automatizamos e implementamos inteligência artificial junto com eles nesse processo e em um espaço de tempo de 30 dias, mais ou menos, R$1.100.000 de retorno de um dinheiro que estava parado. Ou seja, investimento IA não tira dinheiro de um lugar que não existe, ele tira da onde já está. O dinheiro já está aí. Sim. E ela se paga com isso. Então, pensa a quantidade de FTEs, né, de posições de trabalho que você precisa contratar se você crescer aquele business plan que você está fazendo. E se você olhar vários desses processos, várias dessas automações e transformar em agentes que são muito parecidos com humanos em um determinado momento no sentido de execução, e aí você deixa de precisar contratar lá na frente. E aí por isso a sua receita vai aumentar. Então não é sobre cortar pessoas, é sobre crescer a sua receita sem crescer necessariamente seu time. Sim, perfeito. Gui, cara, eu gostaria de ficar aqui conversando o dia inteiro contigo, mas tu tem compromisso. Tu tem que... Acho que deixa pra gente finalizar aqui nos teus recadinhos finais. Quem quiser conhecer mais sobre a Delta, quem quiser acompanhar os conteúdos do Gui, que eu tô adorando os conteúdos que tu tá publicando. E falar um pouquinho de por que tu tá aqui no Sul para falar do Lovable Day ali dentro do Instituto Caldeira. Deixa aberta aí a audiência para ti agora, Gui. Maravilha. Obrigado, galera. Me siga lá, @Gui Junqueira no Instagram, Guilherme Junqueira no LinkedIn, Delta Academy, nova empreitada para ajudar empresários a transformar as suas operações em AI Firsts, né? Leves e lucrativas, é meu novo lema. Boa. E queria também agradecer a todos os empresários, empreendedores aqui de Porto Alegre e região, veio bastante gente de reunião, por ter aderido, deu sold out, né? Vendemos e tá lotado lá o Caldeira, então deu uma fugidinha do evento para vir aqui gravar. É um evento que a gente organiza, assim como o Cursor, Eleven Labs, Manus AI, a gente hoje é parceiro das principais marcas de AI do mundo e organiza os eventos aqui no Brasil, e o Lovable Day já chegou na 4ª capital, né? Já foi São Paulo, BH, Floripa, agora em Porto Alegre, vamos para o Rio, para Recife e várias outras cidades, trazendo o melhor do Vibe Coding, que é essa plataforma, uma das principais, bateu 200 milhões de receita anual recorrente de dólares, em um ano foi o maior case de crescimento exponencial já feito por uma startup no mundo, e de fato ela traz um jeito novo de transformar uma frase que eu gosto muito, que é construir a nova forma de comunicar. Então o Lovable, através de um prompt, você constrói um sistema inteiro, um site inteiro, uma aplicação inteira. Então a gente é super parceiro aqui deles e trouxe muito conteúdo, palestra o dia inteiro aí, painel, case de uso para empresa grande, para empresa pequena, para founder, enfim. Então convido aí a todo mundo a acompanhar a Lovable Day nas capitais brasileiras. Muito bom, Gui. Valeu. Obrigado pela visita. Sempre um prazer. Sucesso. Valeu, mais uma obrigado. vez, que já é garantido, e a casa está aberta aqui para a gente bater papo várias vezes ainda. Valeu, obrigado. Falou, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.